Inicializando a gravação, né? Tô achando que, sei lá, pode ter sido esse monitor meu que travou aqui por completo, porque não tô conseguindo acessar aqui na nova máquina. Bom, pessoal, deixa eu só pegar aqui, então, o arquivo, para a gente poder... Ah, agora foi. Ah, olha só, meu monitor está invertido. Mas beleza, aqui eu consigo fazer pelo menos. Deixa eu clicar aqui, vou abrir os cursos. Eu só nunca fiz aqui pelo browser, como eu estou fazendo aqui hoje, o compartilhamento de tela. O engraçado é que ele está mostrando assim, abrir tabuleiro de partilha, né? Quando as coisas elas estão, né, enfim, nada funciona muito bem. Mas vamos lá. Qualquer coisa eu vou falando aqui com vocês e fazendo no chat, né? Pelo menos hoje, pessoal, só até eu conseguir fazer essa máquina voltar, né? Quando ela não volta, né? Nós vamos nos virando aqui como que a gente pode, tá? Mas eu perguntei para vocês aí quantas variáveis de decisão vocês têm no exercício 4, quem achou, né? Quem fez. Mas basicamente nós estamos falando em 6 variáveis, né? 6 variáveis de decisão. Vou pedir aqui para vocês só me falarem se vocês conseguem ver minha tela. Acho que agora eu consegui aqui. Tô vendo. Dá para ver, sim. Tá aparecendo para vocês aí, pessoal? Tá aparecendo o Canvas. Sim. Vamos aqui para a questão 4, tá bom? Não estou escutando. Será que deu algum problema aqui? Ah, peraí. Desculpa. Eu não estava escutando porque ele, não sei por que, mudou o áudio para o monitor e o monitor não tem caixa de som. Tá ouvindo agora? Agora eu estou ouvindo. Agora estou escutando vocês. Vocês estão vendo minha tela, pessoal? Desculpa. Sim. Ah, então beleza. Tá tudo invertido aqui, mas vamos lá. Bom, então, só para resumir, na verdade, a questão 1 e 2 nós fizemos na aula, acho que a 3 nós fizemos também, ou a 3 eu deixei para vocês fazerem aí, mas ela segue o mesmo raciocínio da questão 1 e 2, né? Alguém ficou com alguma dúvida, achou algo diferente aí? Essa questão, acho que nós corrigimos ela, né? E a questão aqui agora, que eu começo com vocês, é a questão número 4, ela tem algumas particularidades, né? A primeira particularidade que a gente já começa aqui é que trata-se de uma questão de minimizar, tá? Isso já faz alguma diferença, porque a forma como a gente enxerga o problema já vai ser um pouquinho distinto, né? Para a gente poder pensar, principalmente nas restrições. Vocês vão ver aqui, tá? Então, se alguém quiser, pode postar aqui no chat, pessoal, a resposta, se chegou a fazer, não tem problema, a gente vai... Eu vou acompanhando aqui com vocês, tá? Mas veja bem, deixa eu fazer uma pequena interpretação dela aqui com vocês, né? Então, você tem necessidade de levar cargas para Rio de Janeiro e Porto Alegre a partir de São Paulo, né? E você tem 3 modelos de aeronaves, tá certo? Cada modelo de aeronave é capaz, né, de transportar uma quantidade, obviamente, em toneladas, e você também tem um custo, né? Então, por exemplo, de São Paulo para Rio de Janeiro, usando uma aeronave 727, você tem um custo aí de 23, né? Provavelmente por tonelagem, tá? 23 unidades monetárias, né? Então, de São Paulo para o Rio de Janeiro, usando o 787, você tem um custo 5. Peraí, deixa eu só ver aqui se isso aqui é a capacidade, se são as demandas. Na verdade, ele precisa enviar para o Rio de Janeiro 15 toneladas e para Porto Alegre 100. Tá? Então, os custos são esses valores aqui mesmo. Na verdade, essas duas primeiras linhas. Tá? E aqui embaixo
A última linha da tabela é a tonelagem, ou seja, é o quanto a gente consegue levar, né, dentro de cada um desses modelos de aeronaves, tá bom? Então, nós temos essas informações, o objetivo aqui é minimizar o custo. Então, como que a gente formula, né, um problema de programação não linear, tá? Então, o que eu sugeri, né, eu conversei um pouquinho até na última aula, é, na verdade, a gente definir as nossas variáveis de decisão, né? Ou seja, só revisando, né? Variáveis de decisão, pessoal, são aquelas variáveis que efetivamente você consegue fazer alguma coisa, tá? Parece que o meu vídeo não está compartilhando mais não, é isso mesmo? Tá compartilhando sim, professor. Não, desculpa, é minha webcam. Não. A versão via browser, como eu não instalei aqui, ela de fato não permite usar a câmera e o vídeo e a tela ao mesmo tempo. Ah, beleza. Vamos lá. Então, quais são as variáveis de decisão? O que você, na hora de fazer um planejamento aqui, conseguiria decidir? Basicamente, o que você consegue aqui é falar quanto que você vai levar, né, ou quantas aeronaves você vai levar em cada uma dessas rotas. E quantas aeronaves de cada tipo. Então, nós estamos falando o seguinte, na rota São Paulo-Rio, eu tenho que estabelecer quantos 727 eu vou colocar, né? Quantos 787, quantos bandeirantes. E o mesmo na rota São Paulo-Porto Alegre, eu preciso estabelecer quantas aeronaves. É lógico, cada uma vai ter um custo, né? Então, mas nós vamos partir desse ponto aqui. E aí, fazendo essa interpretação, o que nós vamos ter aqui, então, são 6 variáveis de decisão. Você precisa saber quantas aeronaves você coloca em cada uma dessas rotas, tá? Então, eu vou começar aqui, ó, indicando o seguinte, ó, deixa eu aumentar um pouquinho, se bem que acho que vocês estão vendo aí bem, né? Eu vou chamar aqui de x11, essas variáveis minhas vão ficar capitalizados aqui, o ideal seria colocar como índices, né? IJ, né? X e J, pequenininho. Mas vou colocar aqui, ó, x11, então, né? Vai ser a quantidade de aeronaves. Opa. Vamos pegar aqui a 727. A nave não tem acento assim, não, gente. Vou acostumar com o teclado aqui. Na rota. Tá doído aqui. Aí qual que é a primeira rota? Vamos pegar aqui, ó, São Paulo, Rio. Tá? Então essa é a nossa primeira variável de decisão. Tá certo? Eu coloco aqui, por exemplo, o I como sendo a rota e o J como sendo o modelo de aeronave. Tá? Se eu seguir esse raciocínio, se eu colocar então x12, o que nós vamos ter? A mesma informação aqui de cima, só que agora a rota permanece, né? Só que o que eu mudo agora é o modelo de aeronave. Então, vou pegar aqui o 787. Tá? Mesma coisa aqui para o x13, só que agora é a aeronave Bandeirantes. Tá? E aí vou fazer agora x21, x22, x23, porém agora São Paulo, Porto Alegre. Então, observem que o nosso número de variáveis de decisão aumenta bastante, né? Então, eu dobrei aqui. Agora, vou mudar o índice, ó, o 2, a segunda rota, né? Tá? Então, aqui agora, as aeronaves estão certos modelos, porém, aqui agora é Porto Alegre. Então, nós temos isso. Alguma dúvida, pessoal, aqui nessas variáveis de decisão? Alguém havia feito diferente? Tem como fazer de outro modo? Então, eu precisaria ver o modelo como um todo. Você pode me mandar aqui, Carolina, se quiser, a gente dá uma olhada, tá? Tá bom. Mas o problema aqui é o seguinte, se você colocar só 3 variáveis, né, você não vai conseguir distinguir qual rota que você coloca as aeronaves, entendeu?
Entendi. Beleza. Esse é o problema. Uhum. Então, tá bom. Bom, pessoal, o que mais? Então, os custos e as tonelagens estão aqui e a gente precisa saber, né, quantos aviões serão, né, devem ser demandados para a gente cumprir essa rota, né? A gente já tem aqui alguma informação de que a gente precisa enviar para o Rio de Janeiro 150 toneladas, e Porto Alegre 100. Isso vai ser uma restrição que a gente vai acabar criando aqui, tá? Mas antes de chegar lá, qual que é o nosso objetivo? Minimizar custo. Minimizar custos. É custo total, tá? E como que esse custo ele vai se dar? Tá? Basicamente, nós vamos ter o seguinte, cada aeronave ela tem um preço, né? Ela tem um custo, que está aqui, ó, esses custos. Então, vai ser o custo de cada aeronave vezes a quantidade. Esse vai ser o custo total de operação, custo total dessa operação, né? Então, por exemplo, a aeronave 727 na rota São Paulo-Rio custa 23. Então, vou colocar 23 x11. Né? Então, esse seria o primeiro custo. O outro, vou colocar aqui 5x12 mais 1,4 x13. Então, com isso aqui, eu já estou definindo, né, os custos da rota São Paulo-Rio. Eu vou continuar fazendo aqui, né? Então, vou colocar 58 x21 mais 10 x22 mais 3,8 x23. Ok? Então, essa é a nossa função objetivo. Eu estabeleço aqui uma função matemática, né? Ela é uma função linear, vocês podem observar, que a gente só tem coeficientes vezes as suas variáveis. Tá? Bom, agora, se eu parasse o meu problema por aqui, o que aconteceria? Na verdade, eu tenho alguns problemas. Por exemplo, se eu parasse por aqui, o menor custo possível seria, na verdade, a gente pegar cada uma dessas variáveis e zerar, né? Ou melhor, não seria nem zerar, seria você colocar menos infinito em cada uma delas. Você teria um custo menos infinito. Então, não vai fazer sentido, né? Mesmo que eu zerasse essas variáveis, colocando variáveis de não negatividade, x e j tem que ser maior ou igual a zero. Vamos colocar assim, tal que i e j varia entre 1, 2, 3. Isso aqui é não negatividade, tá? Se eu deixasse só essa restrição de não negatividade, ainda assim seria um problema, porque aí eu vou ter um custo zero, mas eu não vou atender as demandas. Então, para a gente simplificar aqui, como que nós vamos fazer? Né? Nós vamos precisar atender algumas demandas. São duas, né? Então, primeiro, nós vamos ter uma restrição que vai dizer, eu não vou colocar necessariamente formatado aqui, tá? Deixa eu colocar assim, ó. A gente tem que atender 150 toneladas. Então, isso aqui seria Rio de Janeiro. Tá. Então, 150 são toneladas para o Rio de Janeiro. E a outra, nós vamos ter uma segunda restrição, que eu estou colocando aqui o lado direito, e falta, obviamente, colocar o lado esquerdo, né? Seriam 100 para Porto Alegre. Tá? Então, isso aqui já está claro, já está bem definido. Olha, você tem que levar para o Rio de Janeiro uma quantia e para Porto Alegre outra quantia. Tá? Agora, o que seria isso aqui antes? O que vocês colocaram aí? O que vem aqui? Do lado esquerdo. Né? Seria 23,1 mais 5 x12 mais 1,4 x13 tem que ser igual a 150. Então, na verdade, aqui o que vai mudar é o seguinte.
que a gente tem? Na verdade, esse 23 é custo. E a gente tem que pegar aqui, na verdade, é a quantidade de tonelada, entendeu? Então, é quanto que eu consigo levar nessa rota, né, vezes a quantidade de aeronaves, para poder bater com esse valor. Então, na verdade, eu não vou usar esses custos, esse 23, 5,4, vou usar o de baixo, 45, 7 e 4, tá? Ah, tá, entendi. Entendeu? Então, eu faço o seguinte, ó, eu consigo levar, sei lá, né, cada aeronave leva 45 toneladas, cada aeronave 727, tá certo? Então, eu vou pegar o 45 e vou multiplicar pela variável x11, que é 45 toneladas vezes a quantidade de aeronaves 727 Rio, né? São Paulo, Rio, mais vou pegar a segunda variável aqui, então, só que multiplicado pelo coeficiente 7 aqui de baixo, ó. 7, x12, e aqui a terceira vai ser 4, x13. Ok? Isso aqui, nós estamos colocando aqui como igual a 150 toneladas. Tá? Só que, pessoal, aqui eu vou fazer uma observação. Na verdade, acho que até na última aula um colega colocou, mas se eu não quiser maximizar, minimizar, quiser colocar exatamente num valor chegando. Isso aqui é um artifício, olha, eu vou chegar em 150. Só que acontece, e se passar um pouquinho, seria aceitável? O que vocês acham? Acho que sim. O que é mais aceitável, passar ou faltar, nesse caso aqui? Passar. Passar. Então, você pode fazer a gente chama de relaxamento, né, da restrição, colocando assim, ó, tem que ser maior ou igual a 150. Né? Isso permite você ter mais opções de solução, porque às vezes você vai conseguir, pode parecer estranho, mas às vezes com 151, você consegue ter um custo menor do que com 150. Tá? Isso, depois a gente vê alguns exemplos desse fenômeno acontecendo. Então, se você colocar maior que 150, é porque você tem que cumprir a demanda, é 150. Né? Mas a tendência é que fique muito próximo de 150 aqui na hora que a gente resolve o problema. Tá? Ok, então isso é para São Paulo, né? São Paulo para Rio. Eu vou fazer exatamente o mesmo aqui de São Paulo para Porto Alegre. Só que a variável não vai ser x11, vai ser x21, que é da segunda rota. Né? As tonelagens são as mesmas. Olha aí. Tá? Então ficou 45x21, 7x22, 4x23. Tem que ser maior ou igual a 150. Tá bom? Coloquei essa... Opa, aqui a gente coloca... 100, professor, não? Oi? Para Porto Alegre, você vai tratar como 150 também? Não, desculpa, digitei errado, é 100. Você tem razão. Então, lembrem de colocar a palavrinha aí, sujeito a, né? Ou seja, nós temos que minimizar isso aqui, mas obedecendo essas restrições. Tá? E aqui eu coloquei também a restrição de não negatividade, onde a gente está falando, a x e j tem que ser maior ou igual a zero. Tá? Esse é o caso, pessoal, que na verdade tem que ser inteiro, né, não negativo, igual a gente conversou na última aula aí. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, deve ser inteiro não negativo. E x e j. O i e o j podem valer 1, 2 e 3, que são apenas os índices, né? Então tá aí, modelagem do exercício 4, tá? Se alguém quiser compartilhar, né? Essas funções aqui, quem perguntou aqui foi o Henrique, né? O Henrique, na verdade, são restrições, né? São inequações, tá? Poderia ser equação, igual eu comentei aqui agora, mas o formato de inequação, ela te dá, nesse caso aqui, uma flexibilidade maior. Mas se você quiser ser muito rígido, né, só me interessa uma solução que tem exatamente 150 e 100, aí tudo bem, você deixa igual. A segunda linha de restrições está errada. O sujeito A, você copiou o do Rio de Janeiro para... o de Porto Alegre está igual ao do Rio de Janeiro. O custo...
Não, é porque aqui, na verdade, não é custo. Você está falando aqui? Desculpa, agora que eu vi que É tonelagem, entendeu? Parece meio estranho mesmo, né? Peraí. Opa, o Gabriel levantou uma coisa aqui, ó. A gente ainda tem mais restrições, pessoal. Quantidade de aeronaves, né? Então, olha só. São Paulo tem, na verdade, tem 8 aviões, né? 727, 15 aviões 787 e 12 bandeirantes. Então, a gente tem que colocar isso aqui. Como é que isso fica? Como é que nós vamos fazer isso aí? Tem que somar a quantidade de aeronaves de São Paulo para Rio e São Paulo para Porto Alegre. Exatamente. Então, na verdade, a gente vai ter x1 mais x2, 1 tem que ser menor ou igual a 8. Vocês concordam? Uhum. Aeronaves, modelo 727. Ou seja, o quanto eu voar na rota de São Paulo para Rio, São Paulo para Porto Alegre, não importa. Mas a soma tem que ser menor ou igual a 8. É isso, né? Aqui, ó. 8, 727. Tá? Então, essa é uma restrição. A gente vai ter mais outra aqui. Qual que é a segunda? Quais são os índices aí? O próximo modelo 787. Então, quantidade 787, né, na rota São Paulo-Rio, mas Porto Alegre tem que ser menor ou igual a 15. 15 aeronaves. E quais são as variáveis de decisão aqui? X, 12, não é isso? X12, X22. Tá? Então, são exatamente aqui, ó. X12, X22. E aqui, para fechar, a gente tem mais uma restrição, que agora é o modelo Bandeirantes. Quanto que nós temos? 12 bandeirantes. Vou colocar aqui 12. E a variável aqui é x13 e x23. Beleza. Acho que foi o Túlio aí que colocou, né, Túlio? Tá bom, pessoal. Por enquanto é isso. Acho que não tem mais nenhuma restrição, não. Alguém tá vendo aí? Então, resolvida aí a questão 4. Eu vou colocar ela no chat. Sandro. Oi? Cara, na restrição aí de tonelagem, tipo assim, eu poderia colocar, tipo, sei lá, maior que 150 ou menor que 155, por exemplo, tipo, colocar um limite, tipo, máximo que eu posso chegar? Pode, nada impede, né, de você fazer isso. Mas provavelmente, observa que quando o algoritmo tentar achar o valor dessas variáveis de forma a ter o menor custo, dificilmente isso aqui vai subir muito, entendeu? Porque, veja bem, se você está tentando achar os menores valores de x1, x2 para minimizar ao máximo o custo nessa função aqui, é natural que você não consiga empurrar muito para cima, né, esses valores do lado esquerdo, entendeu? Mas pode colocar, né? Certo. O que eu não coloquei aqui, mas a gente poderia colocar também nessa formulação, é falar que o quê? Então, na verdade, eu ia falar que a quantidade de tonelada por aeronave, mas na prática você não vai passar desses valores aqui, né? Você não vai conseguir pôr dentro do avião mais do que isso. Então, não precisa restringir isso no modelo, não. Tá? Mas beleza. Acho que vocês captaram aí como que a gente trabalha aqui esse modelo, né? Bom, pessoal, então esse aí foi o exercício 4. E eu pensei agora fazer aqui com vocês o exercício 5. Beleza? Eu mandei o meu aí no chat, professor. Ele ficou um pouco grande, aí eu queria que você corrigisse mesmo, porque eu não sei se está certo. O 4 ou o 5? O 5. Tá.
Deixa eu ver aqui, eu já vou corrigir o seu. Eu vou só colar isso aqui como resposta. Ah, não, peraí. Bom, pessoal, se alguém quiser aí dar um print, eu acho que vai ser melhor, né? Deixa eu fazer uma captura aqui. Será que tem captura aqui nessa máquina? Tem. Colei aí para vocês o 4 que nós fizemos agora. Deixa eu ver o João Marcos aqui, o que ele arrumou. Espera aí que o meu aqui tá meio difícil de ver, viu, pessoal? Ô, João Marcos, você colocou investimento na filial 1, 2, 3, porcentagem, taxa de retorno. Veja bem, pessoal, essa questão, deixa eu fazer ela aqui, já olhando com a do João Marcos aqui. O que nós temos? Nós temos uma quantia em recurso para poder investir, não é mesmo? Só que o que acontece que eu estou vendo aqui no do João Marcos, que eu sugiro vocês pensarem um pouco aí, que é o seguinte, na verdade o investimento, se você olhar no nível mais granular aqui, ele é por projeto. Então, ou seja, na verdade eu teria que decidir quanto que eu vou colocar no projeto 1, no projeto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? A filial, naturalmente, ela tem um investimento, só que vai ser a soma dos investimentos nos projetos. Então, a sugestão aqui é vocês criarem investimentos específicos por projetos. Entendeu aí, João Marcos? Mas, no caso, já não é isso que eu fiz aí, não? Não, é porque você tem... Deixa eu ver aqui. TRN... Ah, peraí. Agora que eu vi. É porque o TRN... Não é porque não está nas... O que você está chamando de P1, P2, P3, P4? P1 é a porcentagem em cada projeto que você vai investir do valor que você colocou em cada filial. Não, entendi. Então é que você tem que colocar aqui na sua descrição percentual investida no projeto N. Entendeu? Taxa de retorno do projeto N. Porque como tem um Nzinho aí como índice, beleza? Tá. Ok. Tá. Acho que está no caminho. Eu vou fazer aqui e aí a gente vai discutindo. Você vai percebendo aí. Pode ser? Uhum. Pessoal, um conceito que vocês têm que ter aqui é o seguinte. O conceito de retorno sobre o investimento, né? Chamado ROI. Geralmente, ou pelo menos nesse caso aqui, né? O ROI ele é estabelecido pelo valor que você investe vezes a taxa de retorno. Tá? Significa o seguinte, se você coloca 1.000 e você tem uma taxa de retorno de... Se você coloca 100, tem uma taxa de retorno de 1%, né? Então, o seu retorno vai ser 1, além daquele investimento. Tá? Então, isso aqui é o princípio que a gente vai usar aqui para poder fazer as nossas continhas, tá? Fazer o nosso modelo. Nesse caso aqui, que foi mais ou menos aí acho que foi o que o João Marcos fez também, tá? Deixa eu só puxar aqui para cima. Então, o que nós vamos ter nesse caso aqui, pessoal, são 8 projetos, e cada projeto tem uma taxa de retorno, né? Então, hoje a gente falando, olha, se eu colocar tanto no projeto 1, eu já sei quanto que eu vou ter de retorno daqui. Projeto 2, 3 e assim por diante, tá? Bom, taxa de retorno anual de 8%, o que vocês acham? Vocês acham um bom negócio? Sim ou não? Excelente negócio. Excelente negócio, né? Se alguém trouxer aí um negócio que dá mais de 10, 20% ao ano, me avisa aí que a gente conversar, né? É muito difícil, né, terem projetos maiores. Eu tenho até um gráfico, eu não estou com ele aqui agora, está na outra máquina minha, que mostra alguns segmentos, né, o retorno sobre investimento histórico. E é engraçado, quando você pega a empresa que lidera isso é a Apple.
né, com um retorno de 23%. Ou seja, um retorno, né, maravilhoso, né? Então, você tem um retorno muito grande ali. Na verdade, não é nem um retorno, ali é o lucro, né? Quando você pega o setor aéreo, por exemplo, você pega a Boeing, né, construtora de aviões, você tem um lucro ali na margem ali de 3% ao ano, tá? Quando você pega o McDonald's, está ali no meio também. Então, assim, é muito difícil vencer, né, os 5% de lucro, tá? Mas tem alguns segmentos que conseguem dar mais retorno. Mas isso não quer dizer que, vamos dizer assim, não adianta, né? Às vezes você tem uma empresa que dá um lucro alto, mas o preço da ação dela é tão caro que quando você pega o preço e divide pelo lucro, você vai ter um valor muito baixo, né? Então, na verdade, você vai ter uma proporção que não é tão interessante, né? Alguém aí já mexeu com análise fundamentalista? Já viu esse termo? Análise fundamentalista tem uns algoritmos aí que tentam fazer isso, né, para poder... Tem dois tipos de análise fundamentalista e análise técnica, né? Análise técnica fica olhando os gráficos e tenta prever. É isso aí, o Leandro colocou aí, é o PL. Acho que são 5 métricas, as principais de análise fundamentalista. Você pega o patrimônio da empresa também, faz algumas continhas, tá? Mas vamos lá, vamos focar aqui, né, pessoal? O que eu vou estabelecer aqui como variável de decisão, então, ou seja, aquela que a gente pode fazer alguma coisa, é o valor que eu vou investir em cada um desses projetos, tá? Ou seja, quanto que eu vou investir, isso vai me dar enfim, um valor, né, de retorno no final das contas, tá? Então, vou colocar aqui, ó, variáveis de decisão. E eu vou colocar o seguinte, cada projeto, né, eu vou chamar de... O valor que eu vou investir em cada projeto, eu vou chamar de XI. Valor a ser investido... no projeto. Olha só, defini minha variável de decisão com uma linha. Tá? Mas aqui nós temos que colocar que o I ele pode variar de quanto a quanto. Posso colocar um intervalo ou definir aqui já direto? Vou colocar direto, são poucos números, né? Então, beleza, são 8 variáveis de decisão. Tá bom? E o nosso objetivo aqui é o quê, pessoal? Maximizar ou minimizar? Maximizar. Maximizar o quê? Chamar de... O lucro. Eu posso chamar de lucro, posso chamar de retorno, né? Vou colocar o retorno. Não, vou colocar o lucro. Para não confundir com aquele retorno que já tem ali. Tá? E aí, como que nós vamos fazer? Aí nós vamos compor, né? O valor que eu vou investir no projeto 1 vezes a taxa de retorno, mais o valor do segundo, mais a taxa de retorno, e assim por diante. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, X... Bom, 8% na verdade é 0,08, né? X1... Vou colocar um pontinho aqui só para ficar nítido. 0,06 X2... Mas, me corrijam aí se eu errar, hein? Essa linha vai ficar bem longa aqui, ó. 0,08 X4, 0,06 X5, X6, X7, aqui acabou agora, 0,06 18. Beleza. Então tá aí nossa função objetivo. De novo, se a gente parasse por aqui, né, tá fácil. Bom, pra você ter o lucro maior possível, é só você investir infinito dinheiro na filial 1, investe infinito no projeto 2, no projeto 3 e assim por diante, né?
Só que quem tem recursos infinitos aí para poder investir, né, tá muito bem na fita, né? Algo que é muito improvável, tá certo? Existe um teorema na matemática que fala que se uma coisa tenha... Eu vou depois pegar esse teorema e passar para vocês. Tem uma probabilidade de acontecer, né, num tempo infinito, essa coisa vai acontecer infinitas vezes, não tem isso? Então, se você viver para sempre, certamente você vai achar um bilhete da Mega Sena aí, tá? No chão, né? Perdido com os números da sorte. E você vai achar isso infinitas vezes. Só que existe a chance também de você perder o bilhete de novo, né? Então, isso também vai acontecer infinitas vezes, né? Curioso, só para a gente pensar que existem realmente escalas de infinito diferentes. Não sei se vocês já fizeram FTC aí. Mas beleza. Pessoal, vamos lá. Restrições. Quais são elas? Bom, tem no máximo 3 milhões, né, para investir. Então, vou fazer uma quebra aqui. Tentar colocar... Não sei se vai ficar bom esse negócio aqui. Veja bem, a gente tem variáveis de toda a natureza aqui nesse problema nosso. Tá? 3 milhões, tem um número que está errado aqui, tá, pessoal? Depois eu dou uma olhada aqui. Mas veja bem, a gente tem aí 3 milhões, né? Como sendo o disponível para investir nas 3 filiais. Beleza, essa é uma restrição. Tá? Cada filial tem um investimento mínimo. Então, observe, isso aqui, o 3 milhões é um investimento máximo, algo tem que ser menor ou igual. Tá? Cada filial tem um mínimo, né? 300, 500 mil, 800 mil. A filial 2 não pode ter mais que 1 milhão e 700. Então, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 restrições. A gente tem um teto máximo para cada um dos projetos, né? Então, cada um tem aqui. Acho que são esses. Tá? Eu vou começar primeiro pelo macro aqui. Felizmente, eu não estou com a fórmulazinha do somatório aqui, né? Usando o bloco de notas, está difícil. Mas vocês podem fazer um somatório de XI. Tem que ser menor que 3 milhões. Tá? Ou fazer, né? X1 mais X2 mais X3. Ok? Colocamos aí a primeira restrição. Né? A gente tem o limite máximo. Posso pegar aqui por filial agora. Então, cada filial tem um investimento mínimo. Então, aqui a restrição vai ser de maior ou igual. X1 mais X2 mais X3. Essa é a primeira filial, né? Nós temos que investir no mínimo aqui quanto? 300 mil. Filial 1. Filial 2, projeto 4, 5, 6, então x4 mais x5 mais x6, maior ou igual a 500 mil. Observe que nós já temos 3 restrições. Tá? E aí a filial 3 agora é o projeto 7, 8. 800 mil. Beleza. Bom, aqui a gente fechou, então, o que? Essas restrições principais, né? Pessoal, cada um dos projetos a gente tem que ter uma restrição. Eu preciso colocar todos aqui, ou vocês coloquem aí.
Bom, como que seria isso? Ah, boa, a filial 2 também tem um limite, né? Então, a filial 2 tem um mínimo e o máximo. É isso aí, Túlio. Eu vou colocar até aqui na linha de baixo. Sei que alguns podem perguntar aí, mas eu não podia colocar igual a gente coloca lá na matemática, né? Menor que 1.700, maior que 500.000 na mesma linha. Eu não vou colocar isso aqui porque vocês vão perceber que o formato que a gente usa, nos algoritmos principalmente, eles são uma restrição por linha. Tá? Matematicamente não estaria errado fazer isso não. Ó, o Wisney já colocou aí, o Wisney? Ah, beleza, então já. Aqui, ó, vamos fazer a mágica aqui, ó. O Wisney mandou aqui, ó. Beleza, valeu. Eu amplio aqui, ó. 5. Então ele pegou ali o teto máximo, né? E a gente já colocou aqui, ó. Então, ok. Obrigado aí, Wisney. Olha aí, pessoal. Tá faltando mais alguma coisa? O que está faltando aí agora? Pessoal, a gente tem variáveis de não negatividade. Tá? Então, nós vamos colocar aí que cada uma delas, né? Vocês podem colocar Na verdade, aqui não é um somatório, não. Aqui é para todo, né? Então, para todo xi, pode colocar assim, ó. Xi tem que ser maior ou igual a 0, ao que o i, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá certo? Pode ter pão igual aqui, né? Então, ok, tem que ser maior que 0. Aqui não precisa ser inteiro, não. Tá? Não tem essa obrigatoriedade. Beleza? Então, acho que é isso. Tá faltando mais algum ponto nessa questão? Tranquilo, pessoal? Tá. Então, vamos avançar aqui. Deixa eu só fazer uma captura aqui, porque aí eu já deixo disponível para quem quiser, né? Vou colocar aqui no chat do Teams. Beleza. Então tá bom. Fechamos aqui a questão exercício 5. Tá? Exercício 6, pessoal, é o mais puxado. Essa aqui é uma carinha de sofrência, né? Vou fazer aqui uma carinha aqui. Por quê? Porque, na verdade, a gente não tem aqui todos os elementos para a gente poder já chegar modelando, igual a gente tinha nos outros exercícios. Tá? Então, nós vamos ter que refletir aqui um pouco sobre como que a gente resolve essa questão. É engraçado que quanto menor o enunciado, olha aí, ó. Quanto menor o enunciado, olha a 4 aí. Sempre é mais difícil, né? Aquelas que têm um enunciado longo são mais fáceis. O ITA é mestre em fazer isso. Tem questão do ITA que é uma linha. É difícil, né? Não, tá bom. Bom, pessoal, eu vou conversar com vocês aqui uma questão aqui para a gente refletir aqui antes da gente ir para os desdobramentos da questão, que é o seguinte. Eu tenho que inverter minha tela aqui, porque minha tela está do lado esquerdo. Depois eu faço isso. Quer dizer, o negócio é fazer meu computador voltar aqui, né? E aí não ficar sofrendo mais com isso aqui. Bom, o que nós vamos fazer aqui agora é o seguinte. Vou colocar aqui o exercício 6. Não sei se alguém fez aí. Mas o que vocês vão perceber é que a gente tem aqui, então, demandas que chegam, né? Ó, pedidos, né? Preciso de um pedido aí de largura 5, 10 mil metros. 10 quilômetros, né, de rolo, hein? Pedido de tamanho, largura 2, segundo pedido, 3 quilômetros.
Quer dizer, 30 mil metros, né? Pedido 3, largura 9, 20 mil metros. Você poderia pensar o seguinte, bom, eu tenho largura 10 e largura 20. Né? Eu pego de largura 10 aqui e corto pedidos do de 9. Resolveu. Qual que é o problema? Se eu cortar 9 no largura 10. Você vai pensar o seguinte, se você corta 9 na largura 10, você vai estar desperdiçando uma fatia na lateral ali. Você está perdendo 1 metro. E aí você não atende nenhum desses outros pedidos, não é mesmo? Então, o desafio envolvido aqui, esse é um desafio de confecções, de roupas também, não sei se alguém aí já trabalhou em alguma confecção, conhece, a família tem, né? Ou a mãe ou algum parente faz roupas e compra rolo de tecido. O que a pessoa tenta fazer é minimizar sempre o desperdício. Né? Como você coloca aquilo ali nas peças, as peças naquele rolo ali, para poder ter o menor desperdício possível. Né? Esse é um problema de programação linear. Tá? Então, não estou falando aqui só para roupa, mas para qualquer coisa que vocês pensarem, né? Até para organização, containers e coisas do tipo, você tem o mesmo problema. É um problema amplamente explorado aí em vários setores. Tá? Então, uma observação, né, que nós vamos fazer aqui primeiro, né, é o seguinte, eu não vou chamar de premissa, não, vou colocar aqui como observação. Uma premissa a gente conclui depois. Vocês concordam que a gente poderia jogar fora ou ignorar esse rolo de largura 10 e trabalhar só com o de 20 metros? Por que eu estou falando isso? Porque o de 10 metros, na verdade, o de 20 são 2 de 10. Né? E quando eu trabalho com o de 10, eu posso ter alguma margem para fazer alguma coisa. Quando eu trabalho com o de 20. Né? Por exemplo, eu posso juntar 2 de 5 e 1 de 7. Né? No de 20. Ou eu posso fazer alguns ajustes que, na verdade, não vão fazer diferença. Né? Eu usar o de 20 ou eu usar o de 10. Né? Então, o que eu gostaria de propor para vocês, primeiro, é a gente jogar fora esse rolo aí de largura 10. Tá? Não vai fazer diferença. Mas por que não vai fazer diferença? Porque, se vocês observarem esse enunciado aqui, a gente não tem limitação de material, de matéria-prima. Nós não estamos falando assim, eu só tenho tanto do rolo de 20, tanto do de 10. Isso aí é um problema que acontece, mas nesse enunciado não trouxe. Então, a gente pode simplificar. Né? Simplificação. Vamos considerar apenas rolos de largura 20 metros. Tá? Então, isso aqui é uma simplificação que a gente faz para facilitar a nossa vida. Ok? Então, beleza. Bom, a partir do momento que eu tenho lá 20 metros... O que dá para fazer aí nesse rolo de largura de 20 metros? Se a gente parar para olhar aqui esses pedidos, existem alguns padrões. Que padrões vocês enxergam aí que daria para cortar num rolo de 20 metros? Dá para cortar, por exemplo, 2 de 9? Né? Né? 4 de 5. Então, vamos pegar aqui, ó, padrões de corte. Então, por exemplo, vou chamar aqui o padrão 1. O padrão 1 daria para fazer 5, 5, 5, 5. Qual outro padrão que a gente tem aí? Vamos lá, vamos gerar os padrões aqui. 2 de 7 e 1 de 5. Padrão 2. 2 de 7 e 1 de 5. Beleza. Sim, o Isney colocou isso também. Padrão 3, o que daria para fazer? 1 de 9 e 2 de 5. De 9, 2 de 5. 2 de 9. 2 de 9. Luiz também colocou aqui.
Padrão 4. Dá para fazer mais aí padrões? 5, 5, 7. Pode também. 5, 5, 7. 7, 9, 9, 7. Atílio aí também já colocou. Bom, acho que é isso. Ô, Rafael, se você colocar o 7, 7, na verdade, eu estou tentando... Eu poderia gerar mais padrões, claro, com muitos desperdícios, mas tentando pegar aqui os padrões que a gente consiga sempre aproveitar ao máximo, talvez não faz sentido ter o de 7, 7, porque o de 7, 7, olha ele aqui, ó. Ele é o P2, né? Você tem 7, 7, você ainda consegue colocar o de 5, entendeu? Então, aqui eu estou definindo os padrões para os quais eu não consigo fazer mais nada depois de defini-los, tá? Então, aqui, pessoal, a gente tem já uma modelagem, né? Modelagem não, desculpa, né? A gente tem alguns padrões onde a gente tem as perdas, né? E aí eu vou colocar isso aqui, ó, no final aqui, ó. Quanto que dá a perda nesse primeiro padrão aqui? Dá 0, né? E nesse segundo padrão, quanto que eu tenho de perda lateral? Tem 1, né? Padrão 3, quanto que nós temos? 1 também? 1 também, né? Padrão 4, a gente vai perder 2, não é isso? Porque da 18, né, a gente tem 20. Padrão 5. Padrão 5 perde mais, não perde? Padrão 5 perde 3, é isso? E o 6 perde 4, né? É o que mais está perdendo. Tá? Então, olha só. O ideal seria a gente usar só o padrão 1, né? Assim, pode pegar ainda o 2 e o 3, tá? Mas, enfim, isso aí é na hora de achar a solução, tá bom? Mas nós temos as perdas para cada um desses padrões. Então, com essa informação aqui agora, a gente consegue modelar melhor o problema, né? Porque, se você parar para pensar, a minha decisão aqui agora, ela fica em saber quanto de cada um desses padrões eu corto. Corta, sei lá, corta 50 do padrão 6, que aí você resolveu o seu problema, você atende a todo mundo, né? Então, nesse sentido, nós vamos aqui para as variáveis de decisão exatamente nessa linha, né? Então, vai ser minha variável de decisão, é PI, significa o quê? Quantidade a ser cortada do padrão I. Ao que o I ele pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, eu tenho 6 variáveis de decisão. Quanto que eu corto do padrão 1? Quanto que eu corto do padrão 2, 3, 4, 5, 6? Né? Essa que foi a grande dificuldade dessa questão, né? Na verdade, assim, foi a gente gerar essa interpretação aqui e daqui escolher as variáveis de decisão. Daqui para frente fica mais fácil, né? Porque agora a gente já tem elementos a mais que a gente não tinha olhando o enunciado originalmente. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui agora, que nós já definimos a variável de decisão, é, na verdade, propor o objetivo aqui, que vai ser o quê? Nós temos que minimizar o quê, pessoal? Quer dizer... As perdas. As perdas, né? E como que essas perdas elas vão se dar aqui na relação com esses padrões? Desculpa, com as variáveis de decisão. Na verdade. Podem falar. Vai depender do quanto a metragem que você vai pegar, né, de cada opção. Se eu assumir que cada quantia de um padrão é 1 metro, né? Uhum. Quantidade de metros
ser cortado. Vou colocar quantidade de metros, não. Vou colocar quantidade em parênteses metros. Senão tem que mudar a frase toda aqui. Então, olha lá, no primeiro padrão, vou cortar... Se vocês olharem aqui o primeiro padrão, na verdade, para atender o pedido 1, bastaria eu cortar 2.500 metros. Vocês concordam? 2.500 seria o valor de P1. Porque com 2.500, eu atenderia, né? Eu atenderia minha demanda de 10.000 aqui, o comprimento. Tá? Aqui também não está falando que não pode picotar no meio, né? Não tem essa restrição, então tudo bem. Bom, vamos lá. Então, as perdas aqui, ó, é o quanto eu perco no padrão vezes o quanto que eu vou cortar dele. Olha lá, o primeiro padrão eu perco 0. Tá vendo aqui? Então, 0 P1. O segundo padrão, eu perco 1. Então, P2. Terceiro padrão, 1 também. Quarto padrão, aí eu já perco 2. Quinto padrão, a coisa vai piorando, né? 3P5. E o sexto padrão, 4. Beleza. Então, aqui eu estou tentando minimizar as perdas através da decisão que eu vou tomar em cada uma dessas variáveis. Ah, corta tudo do P6, beleza, mas olha como é que isso vai contribuir para minhas perdas, para minha função de perdas. Vai contribuir muito, porque eu tenho aqui 4, um coeficiente 4, eu perco muito mais. Tá? Então, está aqui a nossa função objetivo. De novo, se a gente fosse parar o exercício aqui, era só você não cortar nada que você não vai ter perda nenhuma, né? Então, bota 0 para todo mundo. Mas nós estamos sujeitos a restrições. E quais são as restrições, pessoal? Tem que colocar as restrições de largura de cada pedido, né? Tem que ter pelo menos 10.000 metros de largura 5. É por aí. Na verdade, o que vai acontecer aqui agora é que as restrições elas são em relação à demanda, né? Então, eu vou ter aqui, vou colocar até para o lado de cá, ó. Alguma coisa vai ter que ser 10.000. Então, vou ter 3 restrições desse tipo. Ou seja, pedido 1, largura 5 metros. Tá? Eu vou ter 3 restrições. Essa aqui é a verdade. Eu vou ter um de 30.000 e um de 20.000. Largura 7. Está acabando já, meu pessoal. Largura 9. Tá? Agora, o que vai vir do lado esquerdo dessa restrição, que é o que nós vamos fazer aqui agora. E aí eu pergunto para vocês, o que vem aqui agora? Ou seja, o que eu vou fazer, os padrões que eu cortar, eles vão contribuir de alguma forma para a largura 5, né? O quanto eles vão contribuir, né? Por exemplo, o padrão 1, ele contribui quantas vezes? O Isney colocou aí, ó. Para a largura 5, o padrão 1 colabora 4 vezes, vocês concordam? 1, 2, 3, 4. Então, nós vamos colocar 4P1. Tá? O padrão 2, ele contribui quantas vezes para a largura 5? Uma vez. Então, 1P2. Padrão 3 contribui? Padrão 3 contribui 2 vezes, é isso, né? Certo, Wesley? 2P3. Padrão 4. Quantas vezes ele contribui? Largura 5. 0 vezes. Aqui, ó. Padrão 4 não contribui em nada. Então, se você somar, se você cortar muitos P4, na verdade, você não vai estar ajudando em nada o seu pedido. Pode ajudar outros, né? Claro. Mas o pedido 4, o pedido 1 não ajuda, não. Tá? Padrão 5 contribui 2 vezes.
2 vezes P5, e o padrão 6 não contribui absolutamente nada para o nosso primeiro pedido. Então, aqui, né, a nossa primeira restrição. Aqui aquele mesmo princípio, né, que a gente tinha colocado, né, lá dos aviões. É um problema de minimizar. Eu poderia colocar maior que 10 mil. Ou seja, eu tenho que atender o pedido, pode passar um pouquinho, mas desde que a perda seja mínima, né? O que a gente vai estar focando aqui é tentar minimizar ao máximo. Tá? Ok? Só um instante, pessoal, peraí. Opa, pessoal, desculpa, acho que eu descompartilhei aqui sem querer a tela. Bom, só para a gente fechar aqui agora essas outras duas restrições. Então, o que nós vamos ter aqui agora? O pedido 2, largura 7. A gente vai usar o mesmo raciocínio. Quantas vezes cada um dos padrões de corte contribui para aquele pedido? Então, o padrão 1 não contribui nada para o pedido que tem a ver com a largura 7, né? O segundo já contribui 2 vezes. 2P2. O terceiro, deixa eu ver aqui. O terceiro não contribui nada, né? 0P3. O P4 também não. Corrijam aí se eu errar alguma coisa aqui. E o P5 contribui uma única vez. Certo? E a gente só tem aqui, ó. P5, uma vez o 7. Tá? Vamos lá. O P6, acho que aqui eu tinha colocado errado na restrição de cima, né? O P6 contribui uma vez só também. Um P6. E aí, para fechar, último aqui, agora é largura 9. Largura 9, observe que tem poucos, né? Só tem 3 variáveis. Então, o padrão 1 não contribui nada. Padrão 2 também não. Tem um aqui no padrão 3. O padrão 4, 2. Então, aqui é onde contribui mais. Padrão 5, 0. E o padrão 6, 9. Desculpa, uma, né? Ok. P6. Tudo certo, né? Mas, pessoal, o que a gente tem? Nós estabelecemos aqui, bom, nós vamos assumir, em alguns exercícios, vocês podem assumir algumas coisas, né? E uma das coisas que nós vamos assumir aqui é que a gente vai cortar de metro em metro, não é isso? Então, nossas variáveis, elas são inteiras. Então, PI deve ser inteira, não negativa. Ao que o I vai valer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Ok, pessoal. Alguma observação aí? Alguma dúvida? Tudo certo? Eu não peguei aqui agora, porque nesse caso colocou a equação mesmo, né, com igual mesmo, a equação. Eu coloquei como... Eu fiz aquela modelagem assim, tem que ser 10 mil, não quero que passe nem um pouquinho, né? Mas, se você colocar maior ou igual, eu diria que, às vezes, você vai passar um pouquinho o pedido do seu cliente, ele vai ganhar um pouquinho a mais, mas o custo vai ser o menor possível. Então, você não vai ter tanta perda, né?
Na verdade, assim, você está minimizando perda, não quer dizer que você está minimizando o quanto você vai entregar do material, né? Entendeu? Então, por isso que aqui eu estava deixando 10 mil. Mas naturalmente as perdas vão puxar para baixo isso aqui, não vão deixar subir muito, não. Tá? O Carlos Alberto colocou aí, para poder fazer usando os dois rolos, a gente inseriu os padrões no rolo de... exatamente. Aí, ô Carlos, o que vai acontecer, observe que se você tiver dois rolos, é que você vai aumentar o número de padrões. Você vai aumentar as possibilidades. A hora coloca no de 10 metros, no de 20, né? Aí eu diria que talvez, ao invés de usar PI, fosse legal eu colocar PIJ, né? Porque talvez o I fosse o rolo e o J fosse o padrão, entendeu? Mas essa simplificação que eu fiz aqui, ela é razoável por conta que um rolo é múltiplo do outro, né? Então, nesse caso aqui, se cortar no de 20 metros, não vai fazer diferença. Mas eu diria que se o enunciado falasse, olha, você tem 50 quilômetros do rolo de largura 10, e você tem 20 quilômetros de largura 20, aí seria importante considerar os dois, tá bom? E ainda viria como restrição isso, né? Mas como não tinha, eu fiz essa simplificação aí, beleza? Ok, pessoal. Veja bem, aqui eu só quero dar uma revisada aqui agora com vocês. Deixa eu fazer o print aqui de novo, só para ficar já disponível aí. Se alguém quiser, né, pode. O bom é que vai ficando aqui no Teams, né? Vai ficando aqui no histórico, né? Quem quiser depois lá em arquivos vai escrever os arquivinhos. Hoje eu fiz a modelagem em TXT, mas eu costumo fazer usando a mesa digitalizadora, né? Pessoal, deixa eu só dar uma passada aqui com vocês, que é o seguinte. A gente já vai ter, vocês já vão ter a primeira lista de exercícios, tá? Eu só não vou conseguir abrir ela aqui agora, porque está na minha outra máquina. Então, daqui a pouquinho eu subo ela aqui para vocês, mas eu já vou adiantando aqui, tá? É o seguinte, observem que a gente tem esse livro aqui, ó, Goldbach, Marco César, Luna Henrique Paco, chama Otimização Combinatória e Programação Linear. Tá? Esse livro ele tem disponível online de várias fontes, né? Mas assim, uma delas é na própria biblioteca da PUC virtual, e ali você consegue acessar os exercícios. Então, eu vou colocar assim, sei lá, 10 exercícios de modelagem desses, para vocês fazerem. Tem uma seção de exercícios resolvidos, com modelagem e a sua resolução, e tem uma seção com os exercícios para resolver, tá bom? Então, eu vou colocar exercício desse livro, que está na bibliografia básica. Cada um desses livros eu vou usando uma parte da matéria, às vezes eu gosto desse livro 2 aqui para exercício, eu gosto mais para teoria, tá? Então, vou fazendo isso. Aqui a gente vai ter também, deixa eu ver, o do Hillier também, eu devo colocar exercício aí para vocês, essa primeira parte, tá? Então, o que vocês vão fazer agora são exercícios sobre pesquisa operacional, né, o que é e tudo, e modelagem, tá? Não precisem preocupar em achar resposta para o modelo. Resposta para o modelo nós vamos ver na semana que vem, a gente começa a ver isso, tá bom? Então, eu vou colocar a lista para vocês. Em princípio, eu vou colocar ela hoje, não precisa entregarem aí na semana que vem, tá? Talvez eu dê o prazo até o dia... Vamos ver aqui, dia 17. Mas eu coloco direitinho daqui a pouco, vai depender de alguns ajustes que eu vou fazer aqui. Tá certo? Então, essas são, né, as fontes que vocês devem consultar aí. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou liberar vocês um pouquinho mais cedo aqui hoje. Eu também comecei um pouquinho atrasado por conta desse problema que eu tive no computador, tá? Mas eu sugiro vocês usarem o tempo aqui agora para poder identificar esses livros lá na biblioteca virtual, se vocês conseguirem ter acesso, tá? Pra vocês poderem fazer os exercícios. Quem já quiser, deixa eu já colocar aqui, ó. Deixa eu já colocar aqui.
Eu vou selecionar um conjunto de exercícios, não vão ser todos, tá? Lista 1. Exercício capítulo 2. Se eu não me engano, é a seção 2.3, porque a seção 2.2 são resolvidos. Então, ali eu acho que são 13 exercícios, 13 ou 14, eu vou selecionar uns 8, 9. Mas quem quiser já pode começar pelos primeiros que estão incluídos, né? O exercício 1, 2, 3, tá? Já pode começar aí, beleza? Deixa eu ver aqui mais o que eu gostaria de passar aqui hoje. Acho que aqui está tudo certo, né? Nós fizemos aí essa lista, né? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Professor, esse problema que você modelou aí agora, ele seria NP difícil para tentar otimizar ele? Nada, isso é linear. Vocês vão resolver isso em tempo polinomial. Porque teve essa combinação que você fez, eu fiquei na dúvida. Não, é porque, na verdade, o que aconteceu? Eu fiz a combinação e já gerei aqui, né? Então, a partir do momento que você tem 6 variáveis, ele vai fazer uma espécie de combinação para saber, gasto tudo do P1, do P2, nós vamos ver os métodos, né? Mas a gente está falando aqui em torno de... veja só, a gente tem 3 restrições e 6 variáveis, né? A ordem de complexidade aqui vai estar em torno de número de restrições vezes número de variáveis. Isso vai ficar muito claro quando a gente entrar nos métodos, método simplex. Então, se eu estiver falando aqui em 6 variáveis versus 3 restrições, vai dar 18, né? Então, não é exponencial, não. Está longe disso. Beleza? Mas, com certeza, a gente... É porque, olha só, são só 6 padrões. Está pequenininho o problema. Se você tivesse me falado que você tem um número de rolos muito variados, aí a coisa começa a mudar, tá? Mas para esse problema, para essa instância aqui, é super tranquila a resolução. Quem perguntou? Foi o? Fui eu. Beleza, pessoal. Beleza? Agora tem o seguinte, viu? Henrique, né? Isso. Isso. Ô, Henrique, quando a gente pegar alguns problemas relacionados à roteirização, né, aí o problema ele cresce em função do número de vértices, né? Aí ele tem uma tendência de crescimento exponencial. Então, vocês já devem ter visto aí o problema do caixeiro viajante, por exemplo. Mas aí é a classe que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Beleza? Ok, pessoal. Só complementando o que o Henrique falou aí, a gente vai ter alguns problemas que são realmente muito densos de resolver. Problemas com 300 variáveis. Aqui a gente tem 6, né? Então, tem problemas que vão demandar muito tempo computacional. Mas, de novo, aqui é linear. Você quer ver uma coisa que tornaria muito difícil a resolução? Se essas variáveis elas não tivessem uma relação só de soma aqui, ó, aí a coisa ia complicando. Ia ficando cada vez mais difícil de resolver. Mas ok. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Ô, Sandro, eu queria te perguntar uma coisa, mas não é nada referente à matéria agora. Ah, beleza. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a gravação aqui. Agradeço a todos aí, pessoal, pela participação. Aguardem que daqui a pouco vocês vão ter a lista de exercícios, tá? Desejo um ótimo final de semana e bom carnaval, né? Vocês vão estar em casa mesmo. Quer dizer, não sei, né, se alguém vai aglomerar aí, tá? E continuo aqui para interagindo com algumas dúvidas, mesmo fora da disciplina, quem tiver, tá bom? Muito obrigado a todos.